Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um produto chamado encurtador privado. Ele serve para você poder criar links encurtados usando o endereço do seu próprio site, ao invés de ter que recorrer a serviços externos como o Bitly, o TinyURL e tantos outros que existem no mercado. Antes de começar a apresentação do produto, eu quero só passar algumas breves informações sobre o que é um link encurtado, caso você tenha alguma dúvida. Essa função de encurtamento de link é muito útil porque permite que você compartilhe links que muitas vezes podem ser muito grandes. Por exemplo, você tem uma playlist lá do YouTube ou tem um artigo lá do seu site que acaba ficando com uma URL gigante. E aí normalmente você utiliza um serviço de encurtamento de links, como é o caso do Bitly, TinyURL, Rebrand e vários outros, para você, ao invés de compartilhar um link enorme lá no WhatsApp ou no e-mail do cliente, que chega a assustar, a pessoa fica até com medo de clicar, você fornece um link muito mais amigável, que fica fácil até da pessoa anotar. Agora imagine você poder ter o seu próprio sistema de encurtamento de links, usando o endereço do seu próprio site. Fica muito mais profissional e aí tudo fica no seu controle. Pode criar ilimitados links personalizados, estabelece uma comunicação muito mais profissional e com muito mais credibilidade para os seus clientes, pode alterar o endereço final desses links livremente. Por exemplo, digamos que você usou um serviço externo de encurtamento que não permite a alteração do link. Muitos deles não permitem por questões de segurança. Aí você criou aquele link encurtado, apontando para um determinado endereço, mandou fazer placa, cartaz, panfleto, e aí aquele link saiu do ar. Você então perdeu esse material. Já se está tudo no seu controle e você pode alterar sem limitação nenhuma, é só você chegar lá no link encurtado, mudar o endereço final dele e já resolveu. Você não perde o material que fez. Então essa proposta de você ter o seu próprio encurtador de links é o que esse produto, encurtador privado, oferece. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar todo o processo de aquisição, implantação e utilização desse sistema. Primeiro você deve entrar no endereço www.codefonte.com.br, que é a plataforma que fornece esse sistema de encurtamento. Então é só você criar a sua conta clicando nesse botão. Eu vou criar uma conta para mostrar todo o processo do zero, tá? Depois que você cria a conta, ele direciona para você fazer o login. E aí você pode entrar com os dados que você cadastrou. E aqui estamos no ambiente de gestão dessa plataforma fornecedora de aplicativos. Um detalhe dessa plataforma é que a proposta aqui é fornecer os aplicativos juntamente com o código-fonte do sistema. Então aqui, nessa seção, você pode verificar os sistemas que estão sendo distribuídos. Esse aqui, TextUtils, como eu falei, está gratuito. Você pode clicar aqui e adquirir ele gratuitamente. Ele já é adicionado lá na seção Meus Sistemas, que são os sistemas que você já adquiriu. Mas aqui no caso também eu vou fazer a aquisição do sistema encurtador privado para mostrar justamente como é que a gente vai configurar e utilizar ele. Então aqui eu vou clicar em adquirir, ele joga na seção de minhas compras, você vem então aqui no botão efetuar pagamento, vai ter aqui as informações de licenciamento, todos os dados, características, forma de você fazer a implantação dele, e aí você pode fazer o pagamento pelas formas que estiverem disponíveis aqui, depois envia o comprovante. E em seguida a ativação do seu sistema vai ser feita. Eu vou providenciar a ativação aqui e volto em instantes. Certo, então aqui o produto já está ativado. Eu venho aqui em minhas compras, posso a partir daqui acessar o sistema. E aí na sua área de sistemas, você tem os sistemas que você adquiriu e pode então acessar as versões. No caso do encurtador só tem uma versão publicada, que é esse Build 100. Clicando aqui no botão descrição do produto, ele vai fornecer as características e também teremos as instruções de instalação. Isso aqui é muito importante e normalmente você vai conseguir fazer isso com facilidade. Ou então pode também solicitar o seu provedor de hospedagem, porque o processo basicamente consiste em você enviar alguns arquivos para uma pasta lá da sua hospedagem e o sistema já está funcionando, tá? Aqui eu vou fazer o processo completo. No caso, eu vou baixar o arquivo zip que tem os arquivos de instalação do sistema. Está aqui numa pasta que eu salvei o zip. E aí vamos para as instruções, tá? Vamos lá. Aqui nas instruções a gente tem descompacte o arquivo em uma pasta do seu computador. Vamos fazer isso.
Depois ele pede para editar o arquivo config.php. Isso pode ser feito no bloco de notas mesmo, tá? Então aqui está o arquivo, eu vou editar com o bloco de notas. Aqui a gente está vendo que o administrador padrão é o login admin e a senha é 1234. Então aqui você pode colocar uma senha segura para ninguém sem autorização conseguir acessar o seu sistema de encurtamento de links. Agora a gente vai para a parte do FTP, que é enviar esses arquivos que foram descompactados lá para o meu site. Só que ele está pedindo aqui para a gente criar uma pasta chamada link, e aí dentro dessa pasta link é que a gente vai colocar os nossos arquivos. Então vamos fazer isso. Nesse exemplo eu estou usando um sistema de FTP chamado WinSCP, mas você pode usar o sistema FTP de sua escolha, pode inclusive fazer esse envio usando algum gerenciador web que o seu provedor de hospedagem forneça. O requisito principal é que a sua hospedagem precisa dar suporte para a linguagem PHP. A grande maioria das hospedagens, principalmente se for hospedagem Linux, já dá esse acesso, mas aí você tem que confirmar realmente com o seu provedor essa informação. Então aqui eu vou clicar com o botão direito, venho aqui em novo, nova pasta, e vou criar a pasta chamada link. E aí eu crio a pasta, agora eu vou entrar nessa pasta, venho aqui no local que eu descompactei os arquivos, vou selecionar todos eles, pressionando aqui ó, Ctrl A no gerenciador do Windows, arrasto aqui e falta só uma etapa que é essa daqui. Dentro da pasta link, você deve criar uma pasta chamada bin e deve alterar as permissões para escrita e leitura, deixando com esse padrão aqui que é bem conhecido do FTP. Então aqui eu vou clicar com o botão direito, crio uma pasta chamada bin. Nesse sistema tem essa opção já de permissão aqui. Em outros sistemas pode ser um pouco diferente. Tanto faz você marcar as opções de leitura ou então você digitar. A maioria dos sistemas de FTP fornece esse campo de edição deixando aqui ó, 0777. Aí você cria a pasta e pronto. Você acabou de instalar o sistema. Vamos testar agora. Eu venho aqui, instalei no domínio linkv.com.br/link, que foi a pasta que a gente criou para colocar o sistema. Aqui ele já está mostrando a nossa tela de administração. Eu venho aqui, ó, admin, e a senha que eu coloquei, que foi senha 123. Vou pedir para ele lembrar, para facilitar entradas futuras. E agora eu já estou dentro do sistema. Veja que legal. E aqui eu já posso criar os meus links. Por exemplo, aqui eu tenho uma playlist dessa plataforma Codefonte, que a gente acabou de falar. E essa playlist eu posso compartilhar usando esse link cheio de parâmetros aqui do YouTube. Eu vou copiar esse link. Eu aqui no encurtador, vou usar um código personalizado chamado playlist, colo o destino final e clico no botão criar. E agora eu já tenho um link encurtado. Então aqui, ó, se eu pegar esse link, ou então clicar no botão copiar aqui na lista de links, eu posso distribuir o link nesse formato, mais curto, via WhatsApp, por e-mail, colocar no meu site, onde eu quiser. E aí quando a pessoa entra, automaticamente ela é o destino final. Só que você deve ter notado que o link não está tão curto assim. Porque ele está pegando o meu domínio, mas está usando a pasta que a gente criou. E o ideal é que ficasse sem essa pasta para você poder ter links ainda mais curtos. E dá para fazer isso também com facilidade. Veja como é que você faz. Você vem aqui nas configurações e aí você vai ver que tem essa opção aqui, ó, usar o encurtador na raiz do meu site. Clica aqui para marcar essa opção e aí ele vai fornecer um código, que é esse daqui, que eu já vou copiar para mim. E ele dá uma instrução muito clara. Você tem que alterar na raiz do seu site um arquivo chamado .htaccess e colocar no final dele essa instrução aqui. Eu estou dentro da pasta link, que está lá no site linkv.com.br, mas o que eu quero é ir na raiz do site, que no caso aqui da minha hospedagem fica na pasta linkv, e aí como ele falou, eu venho aqui, procuro o arquivo chamado htaccess, eu vou editar esse arquivo, se o arquivo não existir você cria, tá bom? E aí você vai lá no final dele, cola essa instrução que a gente copiou. O que essa instrução faz é muito simples. Ela pega todo o endereço que não existir no seu site e vai redirecionar para ser
processado pelo encurtador de links. Então isso vai viabilizar que você use links encurtados diretamente na raiz do seu site. Vou salvar e vou fechar o arquivo. Aqui eu vou salvar essa configuração que a gente acabou de fazer. Vou copiar esse endereço. Venho aqui no nosso encurtador e eu vou criar um link encurtado chamado code fonte. Vou colar o link do YouTube e vou criar um novo link encurtado. Agora você já está vendo que ele criou o link encurtado perfeito aqui, direto na raiz do meu site. Só falta a gente testar esse link. Abro aqui uma nova aba do navegador, colo o nosso link encurtado, que deve direcionar. Então já está tudo funcionando com todas as melhores configurações que você pode ter. Aqui você vai ver que você pode localizar facilmente os links que você já criou, usando a filtragem, pode desfazer. Você tem liberdade total para mudar o endereço de qualquer link. Então, se eu quisesse alterar o destino final desse link que a gente acabou de criar para qualquer outro endereço, por exemplo, o site principal aqui da empresa, eu vou salvar essas alterações. Alguém acessar esse link, ao invés de ir para aquele vídeo do YouTube, está indo para a página principal aqui da empresa, linkaws.com.br. Você pode excluir qualquer link e aí ele deixa de funcionar instantaneamente. Você tem controle total sobre isso. Isso aqui serve só para zerar esse contador de visitas dos hits de hoje e o total de views. Aqui sim tem uma coisa legal que são as estatísticas. Você pode acessar estatísticas individuais para cada link. Então você clica no botão de estatísticas do link que você quer acompanhar e aí você vai ter um acompanhamento por dia e hora das visitas feitas, um acompanhamento por períodos maiores, no caso aqui é um período mensal que você também pode filtrar, informações sobre a origem das visitas, ou seja, de quais sites as pessoas clicaram no seu link para chegar até você, e algumas outras informações gerenciais, como por exemplo, as características dos dispositivos que estão sendo usados em um log bruto de visita com mais informações sobre os acessos. Fora as estatísticas individuais para cada link encurtado, você também tem uma estatística geral que você pode acessar aqui no topo da página de gestão. Então, nessas estatísticas globais, ele vai fazer a soma de todas as visitações que todos os seus links tiveram. Da mesma forma aqui por dia, por período, aqui ele mostra também a origem das principais visitas que os seus links recebem. E aí você pensa que acabou, mas vai ficar melhor ainda. O padrão de um link que você cria é quando a pessoa acessa o link, ele simplesmente redireciona para o link de destino, mas você pode não querer esse comportamento. Você poderia querer que abrisse uma página intermediária, e aí você pode, então, editar o link, colocar o título, coloca uma descrição, pode alterar a cor de fundo, definir uma cor para o texto, pode inclusive adicionar uma imagem. Coloquei aqui a imagem, e aí é o seguinte, para que ao acessar esse link encurtado, ao invés de ir direto para o destino final, ele mostra primeiro uma página intermediária, eu tenho que desmarcar essa opção de redirecionamento. Então agora eu salvo as alterações e da próxima vez que alguém acessar esse link, ele vai mostrar essa página intermediária que a gente definiu. Então temos aqui o título, a descrição, a imagem que a gente definiu e o padrão de cores que a gente determinou. Se a pessoa clicar no botão acessar link, aí sim ele vai para o destino final. E ainda tem mais. Você pode criar agrupamentos de links encurtados. Então aqui, por exemplo, eu vou criar um link com o código baixar e vou colocar essa URL daqui. Então eu crio, ele acabou de colocar o link aqui, e aí eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou criar um outro link que vai se chamar baixar/checador. Então note que eu estou usando o mesmo nome de um link que já existe aqui, só que eu estou categorizando ele, estou colocando barra e um outro nome. E esse link daqui, para baixar o checador, ele vai para a página direta de um produto que se chama checador. Acabei de criar. Vou colocar mais um que vai ser baixar/mandou, que é o nome de outro produto, com essa URL daqui. Aí olha só como já vai ficar legal. Se eu entrar nesse endereço, que é código baixar, olha só o que vai acontecer.
linkv.com.br, baixar, dou Enter, e aí ele criou isso aqui para mim, ó, o acesso principal da plataforma de downloads, mas ele colocou também outros links que tem a categoria baixar. Aí tem baixar checador e baixar mandou. E aí você pode personalizar tudo também, pode colocar um outro título, pode colocar uma descrição, dá para você ir melhorando esse ambiente daqui. E dá para você colocar outros sites com outras necessidades. Veja só o que é que dá para a gente fazer aqui, só uma brincadeira bem simples. Eu vou colocar aqui uma outra categoria que vai ser baixar contato e vai direcionar para o nosso WhatsApp. Acabei de criar. E vou criar um outro aqui que vai para a nossa loja de sistemas. Ok. Aqui deixa eu até colocar o filtro, baixar, para facilitar. Venho aqui na edição, posso colocar central de downloads. Baixa sistemas da empresa. Posso colocar uma outra fonte aqui, só para a gente fazer um teste, tá bom? Posso editar os outros links também, tá? Então aqui eu posso preencher os campos que eu quero, salvo as alterações, e aí essa página vai melhorando. Veja que agora eu já tenho uma descrição do jeito que eu quero. Veja que aqui não está mais aquele texto comprar, ao invés disso está o título que eu defini. Esses links com categorização eu também posso distribuir isoladamente, não tem problema nenhum. Eu posso aqui, ó, copiar o link e aí passar lá para o meu cliente. Então o link é baixar/mandou. Quando ele entrar, ele já vai para a página para fazer o download do sistema mandou diretamente. E a cereja do bolo é eu poder enviar esse link baixar para os clientes. E aqui, quando o cliente entrar, vai ter uma seleção de sistemas que ele pode fazer o download e dois links importantes. Um deles é a loja global de sistemas e a outra é um canal de contato disponibilizado já nessa página que foi preparada de forma personalizada para fornecer para o cliente. Então é isso, falta só eu mostrar alguns outros detalhes aqui das configurações. Aqui a gente pode definir uma logo do sistema. Isso aqui serve para toda a página personalizada que as pessoas entrarem, quando não for um redirecionamento direto, apareça uma logo no topo da página. Eu vou colocar aqui o logo da empresa. Já está lá, inclusive aparece aqui também, ó, na sua área de gestão. Ainda aqui nas configurações eu tenho essa opção de backup. Clicou aqui, um clique só, ele cria um arquivo de backup e aí você pode depois baixar diretamente lá no FTP. Isso aqui também cria uma segurança para você ir usando o sistema, porque você sabe que mesmo se você apagar um link que você queria, que era importante, ou acontecer algum tipo de imprevisto, você vai poder criar os backups aqui, ó, e aí ele vai mantendo cópias do banco de dados. Se você clicar em apagar tudo, ele não vai apagar os backups, ele vai apagar todos os links que estão aqui na seção Meus Links. Não se preocupe que um clique acidental não vai causar uma tragédia, como é uma operação muito crítica, então ele abre um modal aqui, você tem que digitar aqui, ó, apagar e clicar no botão para confirmar a exclusão. Aí sim você apaga todos os links que estão no seu site, tá? Voltando aqui para os meus links, teve um que a gente criou aqui, que foi o código-fonte, eu acho que foi esse. Deixa eu editar aqui, eu vou deixar só o título, vou salvar, deixa eu copiar e vou acessar aqui para a gente poder ver uma situação onde aparece a logo que a gente definiu para aparecer no topo. Temos o título, o link final, a imagem que a gente criou aqui e o botão para acessar esse destino final quando a gente clica nele. Se eu não quiser mais mostrar essa página intermediária nesse link, é só editar. Eu vou então marcar para o redirecionamento ser automático e a partir daí, quando alguém acessar esse endereço encurtado, que é o código-fonte, o redirecionamento é instantâneo. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa dessa versão que está disponível. Falta o seguinte, eu posso também criar um link sem definir uma personalização. E aí o que ele faz é criar um link aleatório que aponta para esse destino final. Então nesse caso aqui eu criei um link para esse site, código-fonte. Posso distribuir ele como eu quiser. Quando alguém acessar, ele já vai direto lá para a página de destino. E é isso, as funções dessa versão que está disponível nessa data que eu estou publicando são essas. Passamos por todo o processo de explicação, instruções de implantação e utilização do sistema encurtador privado
Nesse vídeo, então, a gente fica por aqui e até a próxima.